As decisões no âmbito dos tribunais, elas têm que ser de tal maneira bem executadas, bem aplicadas, para que não haja quaisquer razões ou motivos que possibilitem pairar dúvidas sobre essa decisão ser baseada na lei, na norma, ou se tratar essa decisão num representativo, num simbolismo que vá, porventura, remeter a esse período ou esse sentimento de vingança. Algo que não pode ser admitido de forma alguma numa sociedade civilizada dita democrática. Agora, a questão é como se alcançar isso, né? Como que a gente vai garantir que, uma vez proferida uma decisão por um tribunal, por um juiz, por uma corte de justiça, que essa decisão depois não seja simplesmente apontada por aquele lado que eventualmente se sentiu prejudicado, né? Como sendo, então, uma decisão arbitrária, injusta e que porventura seja nada além do que uma vingança praticada contra aquele indivíduo, então, que foi atingido pela decisão. É claro que aqui eu estou falando em termos gerais, né? Ainda não entrei na discussão específica sobre a cassação do Deltan Dallagnol, porque ele está dizendo isso, e alguns defensores estão dizendo justamente isso, né? De que é um ato de vingança do PT, do Lula e blá blá blá. Ainda não entrei nessa discussão, vou entrar depois. Mas, de um modo geral, é a própria lei, a Constituição, que vai dizer e vai ditar quais são os parâmetros, os requisitos mínimos que uma determinada decisão judicial terá de adotar para que, obviamente, ela tenha legitimidade e atenda os requisitos das garantias de uma estabilidade jurídica, de uma segurança jurídica, e que, evidentemente, possa evitar quaisquer tipos de questionamentos relacionados justamente com esse tipo de argumento, de que uma determinada decisão foi injusta ou arbitrária. E é interessante observar que esses parâmetros estabelecidos na Constituição, plasmados também nas leis e nas normas infraconstitucionais, são justamente aquelas garantias, o chamado garantismo, especialmente no âmbito penal, que essa turma da extrema, da ultradireita, vive atacando. E que agora que eles estão se sentindo e sendo alvos do rigor da lei, ou do rigor da atuação dos mecanismos de aplicação da justiça, é que precisam ter os seus direitos e garantias observados. É claro que sim, é claro que tem. Né? Todos nós que sempre defendemos o garantismo, a aplicação das regras constitucionais, a proteção dos direitos fundamentais, a observância dos direitos humanos, sempre defendemos isso, independentemente de para quem quer que seja. A observância do sistema acusatório, por exemplo, no âmbito penal. O sistema acusatório é aquele que delimita, né, as funções de cada um dos atores no âmbito do processo. A figura do juiz, que vai analisar de forma imparcial os fatos e atos praticados por um determinado agente. O Ministério Público, que de forma independente, autônoma, irá também perseguir, né, e aplicar os princípios e normas constitucionais, fazendo o papel de defensor da sociedade, dos interesses públicos, porém não necessariamente assumindo um papel de perseguidor, de carrasco ou de paladinos da justiça, que podem agir de forma impune e à margem da lei. Não, de acordo com a lei, de acordo com a Constituição também. E por fim, para fechar um sistema de garantia devidamente equilibrado, obviamente que a defesa, representado pela advocacia, seja ela privada ou pública, possibilitando a todo e qualquer cidadão o direito ao contraditório, a ampla defesa, o direito de fazer provas que possam beneficiá-lo e garantir a sua defesa. Sem mencionar aqui uma série de outros direitos que estão previstos lá na Constituição e que devem ser observados e aplicados de maneira a garantirem a devida defesa da dignidade humana. Isso aqui, pessoal, para dizer o mínimo, tá? Porque o nosso tempo aqui é curto. Desde que esse mínimo esteja calcado, principalmente nas normas constitucionais, para que assim tenhamos, de fato, um julgamento, uma decisão, uma sentença que seja efetivamente justa e que, mais uma vez, afaste qualquer alegação de arbitrariedade, de injustiça, de vingança.
Porque a justiça não se confunde com a vingança. E devemos todos lutar todos os dias para que essa confusão jamais aconteça. Ponto. Ah, professor, mas foi o PT que entrou com essa ação, foi o PT que entrou com esse pedido aí de cassação do Deltan Dallagnol. Foram eles que provocaram o judiciário e foi por isso que ele foi cassado. Então é uma perseguição. Sim, eu discordo. Isso é vingança. Calma, vamos lá. Primeiramente, foi só o PT que realmente entrou com esse pedido contra o Deltan Dallagnol? Não, não foi. Existe uma série de procedimentos contra ele e vários pedidos, inclusive de outros interessados, de outras pessoas que foram eventualmente atingidas ou que se sentiram, né, atingidas pelas supostas ilegalidades que foram praticadas na Lava Jato. E é evidente que se isso fosse um mero capricho, uma mera vingança, né, uma mera resposta aí, né, uma revanche, o próprio judiciário ou os órgãos de fiscalização, como no caso o CNMP, né, o Conselho Nacional do Ministério Público, teriam critérios e mecanismos para identificar isso e rejeitar logo de cara. No caso do Sérgio Moro, se eu não me engano, um dos pedidos que estão aí ainda para serem analisados, quem ingressou com pedido de cassação do mandato dele, se eu não me engano é de cassação mesmo, foi o partido do Bolsonaro, o PL, Partido Liberal, partido do Valdemar da Costa Neto. Ou seja, uma turma que ele estava junto ali, inclusive no segundo turno da eleição, apoiando. A mesma turma com quem ele andava quando era ministro do Bolsonaro. Que depois saiu brigado com o Bolsonaro, depois voltou com o Bolsonaro. Ou seja, alegar que é vingança, que é perseguição então desse mesmo grupo aí, do próprio Bolsonaro, eles estão todos juntos aí nesse mesmo bolo aí da ultradireita. Então é vingança por parte de quem? Né? E aí, voltando no caso do Dallagnol. A decisão no âmbito do TSE foi unânime. Foram 7 ministros que decidiram pela cassação, de forma unânime. Inclusive com decisão, se eu não me engano, do Cássio Nunes Marques, indicado pelo Bolsonaro. Então essa questão relacionada com a atribuição de vingança, perseguição, é óbvio que isso não passa de um subterfúgio, de uma desculpa, de uma resposta de natureza meramente política, que só se presta mesmo para fins de propaganda voltada para as próprias bases e eleitores, como uma tentativa de mobilização aí que, do ponto de vista jurídico, não surte efeito nenhum. Né? Mas enfim, esse tema da vingança, como eu disse, é um tema interessante. Eu quero voltar nesse tema em algum outro momento, mas aí eu vou trazer melhores bases teóricas para isso. Isso é um tema que a gente acaba tendo que revisitar muitas vezes, né? Como eu disse, quando envolve questões polêmicas sob o ponto de vista jurídico. Inclusive é um tema que eu tratei na minha tese de doutorado, né? Que fala do período da ditadura militar, né? O processo de justiça transicional e quando se fala ainda hoje, né, em se buscar a responsabilização pelos crimes que foram cometidos na ditadura, muitos vêm com essa mesma argumentação, com essa mesma conversa, né, de que está se buscando vingança contra aquele passado, quando na verdade, ao meu ver, se busca justiça diante de fatos que foram praticados de maneira absolutamente catastrófica, atos de barbárie que atingiram direitos humanos fundamentais, imprescritíveis, crimes contra a humanidade e que precisam de uma resposta do Estado, uma resposta convertida em justiça.
E que, ao meu ver, só pelo fato de ser submetido a uma apreciação do judiciário, por si só já afasta qualquer alegação que porventura se possa fazer no sentido de ser algo vingativo, né? E por mais falhas que possam ocorrer ou acontecer no âmbito do judiciário, nós estamos diante de um órgão do Estado incumbido de fazer a justiça. Estamos diante de juízes, não justiceiros. Embora alguns acabem usando a capa ou a pecha ou a camisa de justiceiros. Mas aí é outro problema, é outra questão, né? Então, um tema que nós voltaremos provavelmente em algum outro momento, com mais calma e com mais tempo, né, pra gente discutir com mais profundidade essa questão da justiça, da vingança, essa distinção aí que é interessante sob o ponto de vista filosófico, jurídico. Como eu já disse, é um tema que é o tipo de tema, né, que me atrai e que me desafia bastante a pensar.